Oi pessoal, sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas e o vídeo de hoje é para quem já tomou algum hipnótico alguma vez na vida. É o seu caso? Então assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas e o vídeo de hoje então é sobre hipnóticos, para que eles servem, quais são os riscos deles, por que as pessoas de fato tomam, tá ok? Então eu vou ensinar um pouquinho mais sobre esse tipo de medicação. Dos hipnóticos, a gente sabe que é a terceira droga de maior abuso em mulheres de meia idade, para você ter noção da importância dele. Então é muito comum as pessoas tomarem hipnóticos ao longo do tempo, dos anos, sem um acompanhamento médico adequado. Às vezes vai num médico e pede a receita, vai no outro médico e pede a receita, e aí não tem um acompanhamento médico devido, tá ok? Então por isso que é importante a gente falar sobre esse tema. Existem duas formas mais eficazes de tratamento para a insônia com hipnóticos. São eles os benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são os mais conhecidos, são os tarja preta, que é o clonazepam, o alprazolam, o diazepam, o bromazepam, são algumas dessas classes PAN, tá certo? E aí existem os hipnóticos não benzodiazepínicos, que são o Zolpidem, o Exopiclone, que recentemente chegou aqui no Brasil, o Halmeteon, que são remédios mais novos, inclusive, e que têm menos efeitos colaterais a longo prazo. Mas não quer dizer que não tenham efeitos colaterais, tá? Falando então dos tarja preta, dos benzodiazepínicos, eles são muito bons para ansiedade, para insônia. Então, muitos médicos acabam dando esses remédios para aquelas pessoas que têm formas de insônia mais ansiosa. Só que tem que ser dado a curto prazo, e eu já vou falar o porquê disso. Eles servem para aquela pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, ou seja, uma insônia que a gente chama de inicial. Ele também serve para pessoas que têm despertares noturnos com frequência, ou seja, aquela pessoa que está dormindo, acorda, e dorme, acorda. Então, ele serve bem para esse tipo de insônias, e ele serve para aquelas insônias com despertares noturnos e aí não dorme mais, que são as insônias terminais. Acorda às 4 da manhã e acaba não dormindo mais ao longo da noite, tá? Só que o problema deles é que eles causam dependência, eles causam dose tolerância, ou seja, quanto mais tempo você toma, maior a dose que você tem que tomar para fazer o efeito que fazia antes. Tá ok? Então esses são os hipnóticos benzodiazepínicos. Eles também aumentam o risco de queda e estudos recentes apontam que eles podem ser causa de perdas cognitivas, inclusive demenciais como o Alzheimer. Então a gente tem que evitar essa linha de medicamentos, tá ok? Imprescindível a gente evitá-las a longo prazo. Então, se der, tem que ser sempre sob acompanhamento médico e tem que ser de curto prazo. Combinado? Entenderam bem? Então vamos agora para os hipnóticos não benzodiazepínicos, que são o Zolpidem, o Exopiclone, o Halmeteon. Esses remédios, inclusive as drogas relacionadas ao Zolpidem, a gente chama até de drogas Z. Elas são mais novas. Alguns estudos sugerem que possa causar dependência a longo prazo e perda cognitiva, mas a gente não tem isso ainda muito bem sedimentado. Mas há um apontamento de que isso possa também ser gerado. Ou seja, a gente precisa identificar que tem uma insônia, identificar a causa da insônia para qualquer uma dessas linhas de remédio, tratá-las. Se a curto prazo é necessário um hipnótico, legal, mas se for precisar um hipnótico a longo prazo, tem que ver muito bem qual a causa da insônia para não ficar dando remédio para tratar só ali a consequência e não identificar qual que é a causa base disso tudo, tá ok? Então, quais são os efeitos desses hipnóticos mais novos? Eles induzem o sono, eles não tendem a manter. Existem versões mais de longa duração que até ajudam naqueles despertares noturnos, mas dificilmente um desses hipnóticos ele mantém o sono completo e ajuda naquela insônia terminal. Então a gente normalmente não prescreve para insônias terminais, só as primeiras formas de insônia, tá ok? E aí quais são os efeitos positivos? Eles dão uma sedação rápida, uma sedação profunda em curto prazo, normalmente 15, 20 minutos, meia horinha, normalmente é o tempo que a pessoa dorme. Tá? Claro que há casos que às vezes demoram mais e isso tem que ser visto em relação à dosagem e o próprio remédio.
Mas e os efeitos colaterais desses remédios? Eles podem dar um efeito chamado amnésia anterógrada, ou seja, você não se lembra de nada do que aconteceu depois do uso do remédio até a hora de você dormir. Entendem? Então, muitas pessoas às vezes tomam um remédio, ficam assistindo televisão e aí vão dormir e esquecem o que fizeram. Claro que o uso tem que ser assim, fechei os olhos, deitei na cama, tomo o remédio e durmo. Não vai dormir e fazer outra coisa, tá? Mas isso chama amnésia anterógrada. Um outro ponto é que às vezes há comportamentos bizarros. Pessoas que tomam remédio e de repente vão para a cozinha, comem, acordam outro dia e falam: meu, quem fez essa bagunça aqui na cozinha? E aí foi ela mesma, mas ela não se recorda. Ou então que tem esse tipo de... tomam remédio e aí começam a mandar mensagens, todas escritas tudo errado, e não sabe nem quem mandou as mensagens para pessoas. E aí só no outro dia as pessoas vão falar: o que você mandou para mim que eu não entendi? Então tem que tomar cuidado com esse efeito colateral, que eu também julgo ser muito grave. Algumas pessoas sentem dores de cabeça e até menos frequentemente alucinações. Então são remédios que a gente tem que ter certo cuidado, tá bom? É importante saberem que usar remédios hipnóticos sempre sob prescrição médica, sobre avaliação e principalmente seguimento médico. Muitas pessoas às vezes tomam um remédio e aí ficam pegando receitas aleatoriamente, às vezes até de uma maneira não lícita. Então é importante vocês seguirem. Você está tomando remédio, segue direitinho com o médico que te prescreveu. E mais do que tudo, entenda por que você está tendo insônia. Não adianta tratar só a causa do sono, tratar a consequência da insônia, né, a consequência da dificuldade do sono, e não saber qual que é a causa base, qual que é o problema base dele. Tá ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, principalmente vocês que fazem uso desse remédio ou conhecem alguém. Tá ok? Se vocês gostaram do vídeo, assina o nosso canal, curte. Eu tenho as mídias no Face, no Instagram, no YouTube. E também temos um canal no Telegram chamado Saúde Mental e Bem-Estar, além de uma página que você pode enviar e-mails pra gente, que eu te dou conteúdos gratuitos relacionados à saúde mental, chamado contato@institutolabinas.com.br. Tá ok? Um grande abraço e eu fico por aqui.